Está no ar Diálogos com Anderson Junque. Olá, seja muito bem-vindo aqui ao programa Diálogos, que nesta semana vai discutir o racismo religioso. Quem está aqui comigo para conversar, debater e aprofundar essas questões, o advogado e mestre em filosofia, doutor Jorge Guedes, a quem desde já dou aqui as boas-vindas. Doutor Guedes, seja muito bem-vindo ao programa Diálogos, uma alegria recebê-lo. Obrigado pela oportunidade, Junque, obrigado a todos que nos acompanham nessa conversa, nesse bate-papo. Que legal. Doutor Guedes, nós vamos falar hoje sobre racismo religioso. Porém, nesse início de conversa, eu vou pedir para você dar um passinho atrás e explicar o conceito do racismo, as suas origens e como esse conceito está hoje, infelizmente, sendo praticado na nossa atualidade. Na verdade, é importante, antes de dar o passinho para trás, me colocar nessa situação. Eu sou uma pessoa que venho de um lar de pessoas brancas, no universo branco, de pessoas brancas que convivem nessa situação branca, e o racismo para mim é uma novidade, porque o racismo é aquela situação em que a gente acaba não vivendo, não convivendo no dia a dia de onde a gente vem enquanto pessoas que vivem num contexto, numa situação que não sofre o racismo, Então é importante, antes de eu falar de racismo, João, me permita só deixar muito claro que eu falo do racismo como uma pessoa solidária àquelas pessoas que sofrem o racismo. Uma pessoa que há pouco tempo, recentemente, tem se atentado para isso, olhado para isso e estudado muito, ouvido muito e tentado aprender muito. Então, quando a gente fala no racismo, antes de tudo, a gente tem que saber de onde a gente está falando. Sim. Então, eu falo de alguém que tenta ouvir, alguém que tenta compreender e é quem que tenta a cada dia aprender um pouco mais. E é nesse estudo, nessa aprendizagem, que a gente percebe que o racismo foi criado. O racismo foi criado, basicamente, quando a Europa, o continente europeu, no século XV, XVI, resolveu escravizar um povo. Quando resolveu tomar conta de um continente porque achava que aquele continente era menor do que o outro, porque ela é inferior. Então esse conceito do racismo, ele foi moldado com interesses. O interesse na dominação, o interesse na escravização de um povo, principalmente o povo que vivia em África. E o racismo, ele foi ganhando corpo e foi avançando, ele foi se consolidando numa sociedade. E, por incrível que pareça, Jung, com teses, com estudos, com pesquisas pseudocientíficas, a afirmação de que uma raça é superior à outra. Porque, na verdade, nem existem raças. O conceito de raça foi elaborado para justificar essa dominação. Então, o racismo ele surge como uma forma de legitimar um povo dominar o outro. Deixa eu aproveitar, eu acho muito interessante essa fala, eu quero voltar um pouquinho, e me deu aqui uma curiosidade no sentido de saber que você sendo um homem branco, essa sua solidariedade em relação às pessoas que vivem o racismo, ele surgiu exatamente de onde? De observar as experiências e também dos estudos, fale um pouco sobre isso. Eu sempre, em minha formação, de minha convivência familiar, a gente sempre foi uma comunidade, uma família muito voltada à solidariedade, aos movimentos sociais, ao engajamento social. A gente sempre acreditou e sempre atuou no sentido de atuar contra as injustiças, contra a dominação de um povo contra o outro, contra a pobreza. Mas compreender que o processo de escravização que marcou o Brasil durante mais de 300 anos, consolidou aqui no país esse processo de dominação. Então, não há, na nossa forma de ver, nos estudos que a gente vem fazendo hoje, Junque, como separar isso. A estrutura hoje que nós vivemos no nosso país é resultado desse período escravagista, onde aquela população que foi trazida, sequestrada de África para cá, continuou sendo colocada abaixo. Então, o racismo é uma forma de separar. O racismo é aquele que coloca
um grupo de pessoas numa categoria inferior. Enquanto a gente não lidar com o racismo, a gente não vai conseguir uma sociedade igualitária. Então, é aí que eu percebi que é somente encarando a situação de onde a gente está, a situação de onde a gente veio, que a gente pode construir uma sociedade diferente, uma sociedade realmente igualitária, onde todos caibam. Então, o racismo é uma chave, para mim hoje, uma chave essencial para a gente analisar toda a sociedade que está acontecendo hoje. E a lei é fundamental neste processo. E eu quero aproveitar, inclusive agora, diante do seu conhecimento como advogado das leis, explicar aqui a diferença do racismo, a injúria racial e como a lei hoje está vendo essas duas questões. Felizmente houve uma alteração legislativa agora no decorrer desse ano, em que essa diferença até que não há tanta. Mas até anteriormente, a diferença entre a prática do racismo e de injúria racial levava a uma situação absurda de impunidades. Dava brechas, você quer dizer? A Constituição Federal declara que os crimes de racismo, de ofensa racial, eles são imprescritíveis e inafiançáveis, nos termos da lei. Sim. A lei de 1989, um ano após a nossa Constituição, ela que regulamentou quais eram esses delitos, quais eram esses crimes. E a injúria racial não estava dentre esses delitos. Então, a injúria racial ela estava colocada dentro do Código Penal, separado, dentro da categoria geral dos crimes contra a honra, com ofensas subjetivas nessa prática. Então, o que acontece? Esses crimes com menor potencial ofensivo dentro da lógica penal, né, com a pena menor, eles eram tramitados dentro de com transação penal, aquela história o famoso pagar a cesta básica no Poder Judiciário, né, e resolvia-se nessa história. Com o enquadramento da injúria racial dentro da lei de combate religioso, aí a coisa de fato tomou corpo. Então, hoje a pena para injúria racial é de 2 a 5 anos de cadeia. Então, na verdade, é aí que começa, de fato, a legislação ser aplicada. Porque a injúria racial era a desclassificação. Não, ele só foi uma injúria, né? Mas só foi por acaso, aquele efeito subjetivo. Quando, na verdade, a gente sabe que a prática do racismo, ela é individualizada, mas ela é dentro de um contexto. Ela acontece por causa exatamente desse desejo de colocar o grupo numa situação inferiorizada. E nessa lógica, quero um pouco tocar numa questão aqui que tem relação direta com o racismo, que é a questão da intolerância religiosa, né? Que especialmente com relação à questão das religiões de matriz africana. Como é que isso surgiu? Isso veio junto, dentro desse processo todo que o doutor já falou no início desse primeiro bloco? Eu gostaria de situar isso na história do Brasil, né? Na verdade, quando as pessoas eram sequestradas em África, antes de serem colocadas nos navios, trazidas para o trabalho escravizados aqui no Brasil, elas eram batizadas, né? Então, assim, a gente tinha uma determinada religião, que no caso, né, era o cristianismo católico, né, que legitimava esse movimento. E voltando um pouco atrás em relação a isso... Né, eram batizadas numa religião que não era delas de origem. Isso. Eu situei isso para colocar a importância que era dada ao cristianismo. Né? A gente veio de todo o período da Idade Média, onde havia toda essa ligação entre a igreja e o Estado, né, no período lá, mas assim, a religião imposta junto com os colonizadores que chegaram ao Brasil e implantaram o modelo de colonização era a religião cristã, né? E tudo aquilo que não era ligado à religião cristã era colocado como segundo plano. E, em especial, as fés e as tradições que eram trazidas com essas pessoas que vinham de África para cá. Porque eles vinham para cá sem nada. Eles vinham sem corpo, eles vinham sem roupas, sem espaço, só tinham sua cultura. E essa cultura ela foi colocada como segundo momento. E é aí que, da mesma forma, com esse processo de racismo entre colocar duas pessoas menores,
todas as tradições daquele povo, em especial a religião, foi colocada também como menores, como inferiores. E aí, então, o racismo religioso, ele decorre do racismo dos povos. E foi de tal forma, Ju, que se consolidando no Brasil no decorrer do período colonial, no período imperial, que mesmo com o advento da República, quando essas práticas de escravagistas, teoricamente, né, assim, dentro do ponto de vista legal, foram abolidas, esse processo de discriminação dessas pessoas e as suas tradições religiosas continuaram sendo colocadas como menores, sem importância. Então, uma situação assim, que está muito presente nos estudos que eu venho fazendo é essa identificação de uma hierarquização. Existe uma hierarquização de povos. As pessoas, é como se meu povo fosse melhor do que o outro, e lá embaixo a gente tem os povos africanos, por exemplo. Da mesma forma, existe uma hierarquização das religiões. Quanto mais perto essas religiões forem da minha religião, melhor. Quanto mais distante da minha religião, pior. Então, há o processo que a gente chama de demonização daquele que não é igual, demonização do diferente. Então, o racismo religioso, ele decorre da necessidade de uma civilização de apagar a memória e a cultura de um povo. Aquele povo que a gente acredita que seja, a gente, quanto civilização brasileira, acredita que seja inferior. No seu ponto de vista, como um operador do direito, inclusive, a questão do racismo religioso, ela ainda está longe de ser resolvida, doutor? Semana passada, mãe Maria Bernadette foi assassinada na Bahia. Né? Os casos de violência pesadas, de destruição de espaços sagrados, da Umbanda e do Candomblé, são muito gritantes. E vou além. A gente tem discutido sobre quanto que essa violência não é revelada. Um depoimento de uma mãe de santo conhecida que disse que muitas pessoas em quem ela atende no seu espaço de Umbanda, pedem para não ser identificados. Não conte para ninguém que eu estive aqui. Então, assim, a presença oculta, isso é uma violência. Sabe, a pessoa não poder se identificar enquanto ser membro, enquanto ser uma adepta do Candomblé ou adepta da Umbanda, principalmente essas duas religiões, né, de matriz africana, é uma violência sem tamanho. Isso revela uma intolerância de uma cidade, de um estado, de um país que não quer saber. É interessante essa sua fala, porque a violência ela vai muito mais do que a violência física, né? Ela chega a outros patamares, né? Na sala de aula, o ano passado, João, que eu tive a oportunidade de trabalhar com alguns alunos, né? Fiz um gráfico assim, coloquei na sala de aula algumas religiões, né? Tentava trabalhando sobre a questão da diversidade e tal. E no centro coloquei uma foto da Umbanda. Uma menina levantou: professor, eu sou daquela religião ali. Sabe, assim, me parece assim, uma aluna que se conseguiu se identificar numa aula, aquele espaço, aquele momento. Assim, ou esse acolhimento de eu posso falar que eu sou de uma religião não cristã. Né? Assim, isso é um desafio, é uma situação muito difícil para a gente que não vive isso. E vou além. Eu tenho dificuldade. Eu tenho racismo religioso. Quando eu tinha dificuldade em chamar uma pessoa de pastor, porque eu não era da igreja dele, né? Porque a gente chama padre, eu sou católico, minha tradição é católica, né? Padre tal, pastor, mas assim, eu não sou pastor, porque eu não sou da igreja dele. Mas eu assimilei isso. Percebi, a pessoa é reconhecida no seu espaço como pastor. Mas a mãe de santo e o pai de santo foi um passo mais difícil. O fato de eu não participar daquele espaço sagrado, daquele ritual, para mim era muito mais difícil. E se a gente fala o pastor, uma pessoa que a gente não é membro daquela comunidade, se a gente fala padre, uma pessoa que não é membro daquela comunidade,
por que eu não falo mãe de santo ou pai de santo para aquela comunidade que também a gente não participa? Então, essa dificuldade está dentro da gente. Então, o racismo religioso é constante. Nós temos a cada dia a se policiar e tentar compreender que essa violência, muitas vezes, é muito velada, muito mais do que a gente imagina. Maravilha. Bom, nós estamos conversando aqui com o Dr. Jorge Guedes, que é advogado e mestre em filosofia, sobre racismo religioso. Nós vamos agora para o intervalo comercial, a gente volta na sequência, um minutinho só, e nós já estamos de volta. Estamos apresentando Diálogos com Anderson Junque. O livro Metodologia Ludocriativa, da educadora e pesquisadora Valéria Caetano da Silva Alvarenga, propõe uma reflexão sobre o processo de aprendizagem de crianças e adolescentes à luz da educação sociocomunitária. A reflexão se concentra na experiência da metodologia ludocriativa como um instrumento de humanização das relações. Adquira já o seu agora mesmo através do WhatsApp 34 99798 3521. Rede Todo Dia, jornalismo, informação, entretenimento. Sua conexão é aqui. A terceira FLAAM, Feira Literária e Artística de Americana, vem para emocionar. São mais de 190 expositores com literatura, música, dança, artesanato e muito mais. Este ano, a feira será nos dias 18 e 19 de novembro, no SESI de Americana, com entrada franca. Participe! FLAAM, conectando as pessoas com a arte. Estamos apresentando Diálogos com Anderson Junque. Estamos de volta aqui com o programa Diálogos desta semana, que discute o racismo religioso. Quem está aqui comigo conversando, debatendo e aprofundando essas questões, o advogado e também mestre em filosofia, Dr. Jorge Guedes. Dr. Guedes, gostaria muito que o senhor fizesse uma fala, até partindo da fala do bloco anterior, porém agora olhando para a Constituição da República Federativa do Brasil, né? Falar dessas questões todas, olhando para a liberdade de crença que o direito, né, que a lei nos dá da prática religiosa. Como é que a gente olha para essa liberdade diante dessa realidade que você colocou no primeiro bloco? Olha, Junco, de fato, assim, quando você fala assim, vamos falar da Constituição, né? Eu sou advogado, tenho formação em filosofia, tenho formação em teologia e eu não consigo separar as duas coisas, né? Mas eu acho que uma questão fundamental é colocar que a Constituição de 1988 é a melhor Constituição desse país. É a Constituição que ofereceu garantias, é a Constituição que colocou avanços, é a Constituição que garantiu direitos que nunca foram assegurados em outras Constituições antes nesse país. A liberdade de crença e deixar claro na Constituição que todos têm essa liberdade e que o Estado tem que garantir todos os direitos, né? O artigo 5º da Constituição Federal, ele é imenso, é riquíssimo. Eu defendo todos os direitos que estão lá e eu acredito que tem muitos direitos que estão lá ainda que não estão regulamentados. Entre eles, está claro, dentro dos princípios constitucionais, está a laicidade do Estado. E a laicidade do Estado, é importante que se diga, não é o Estado ateu. Não é aquele Estado que não é religioso, não é aquele Estado que não vai entrar na religião, não. É aquele Estado que vai valorizar as experiências religiosas de cada povo, de cada etnia, envolvendo tanto os cultos de matriz africana, quanto os cultos indígenas, quanto as nações indígenas, a riqueza das tradições indígenas e todas aquelas comunidades que queiram se organizar no Brasil. Então, de fato, eu acho que é um desafio a liberdade religiosa. A perspectiva de ter todos os símbolos religiosos,
dos nossos prédios públicos. Ou nenhum. Né? Então, assim, a gente não se coloca, né, a perspectiva de que símbolos da Umbanda, símbolos do Candomblé, símbolos do Espiritismo ou símbolos islâmicos estejam colocados no prédio público, porque é dificuldade, porque a Constituição não está plenamente implantada, porque existe a intolerância religiosa. Então, como fazer com que o Estado brasileiro, de fato, garanta essa liberdade religiosa em todos os seus espaços públicos? Acho que, antes de tudo, é conversar. Antes de tudo, é ouvir. Antes de tudo, é querer saber dessas pessoas que não têm esses espaços, o que eles precisam. Como que podem se expressar, como podem se colocar. Oferecer oportunidade em todos os momentos que tiver para que essas pessoas falem. Eu estou aqui, você me convidou para cá, agradeço muito o convite a todos que estão podendo acompanhar, mas eu falo a partir de alguém, um advogado, que tem uma experiência católica, que é estudante desse assunto e que procura ouvir. Sim. Precisamos ouvir esses povos, ouvir essas expressões religiosas, criar espaços para onde essas vozes, que são vozes fortes, essas pessoas têm vozes fortes, têm vozes com fé, tem vozes que podem anunciar esperança para a gente de um mundo diferente, desse mundo consumista, desse mundo de desigualdade, que só quer acumulação. Eu venho aprendendo muito que a Constituição vai ser implantada quando a gente conseguir ouvir mais aqueles que são diferentes de nós. Dr. Guedes, o senhor coloca uma questão aqui, aliás, fala uma coisa que eu acho que naturalmente sugere um questionamento. Quando a gente fala da laicidade do Estado, e aí quando a gente olha para o Brasil, que ele é multicultural, em tese, não deveria ser um terreno fértil para que a laicidade do Estado fosse implementada e fortalecida, visto essa multiculturalidade? Porque a impressão que eu estou tendo é que a experiência está sendo contrária, entende? Queria que você falasse um pouco sobre isso. Eu vejo que não é contrária, eu vejo que é uma experiência contínua, né? No ano de 1500, né, os colonizadores europeus chegaram aqui no Brasil e fizeram uma missa. A marca da colonização iniciou-se com uma missa católica. E a partir de lá, gradativamente, esses povos vêm perdendo todos os seus espaços, né? A população indígena foi dizimada nesse Brasil praticamente, né? Os espaços indígenas que nós temos hoje são resistências que estão aí, perto daquela população que a gente tinha antigamente, mas esse resgate, após a abolição da escravatura, vem ganhando espaço. Então eu acho que não está havendo um retorno, está havendo um crescimento disso. Mas a resistência tem sido muito grande. Eu acho que o fundamentalismo religioso, principalmente o fundamentalismo cristão, tem sido sufocante. E eu entendo que o Estado brasileiro tem que aprender a lidar com isso. Tem que se posicionar mais. Nós temos que garantir a liberdade a todas as pessoas. Temos que acolher principalmente aqueles que têm mais dificuldade. Aliás, né, o Estado tem que oferecer situações diferentes para tratamentos diferentes. A questão da igualdade e da equidade. Mas esse é um outro assunto, a pessoa pode se aprofundar um pouco mais nisso. Eu acho que na equidade religiosa, o Estado brasileiro está devendo muito. Caminho para essa solução que você está apontando são políticas públicas afirmativas? Políticas públicas, políticas privadas, política dos meios de comunicação, política das escolas públicas, das escolas privadas. Eu acredito muito na educação da juventude. Eu acredito muito em levar esse conhecimento, essas experiências diferentes para a juventude. Porque eu sinto que é lá na juventude, naquelas pessoas que estão se formando, que estão observando agora, ganhando conhecimento do mundo, que as coisas podem ser feitas diferente. Não vai ser um movimento de uma hora para outra, mas eu retorno e falo de novo, João. É ouvindo esses povos, é ouvindo a mãe de santo, o pai de santo, sabe? É ouvindo o líder indígena. Nós temos que dar espaço para que essas vozes fortes cheguem, para que a gente consiga, porque o Estado saiba como fazer. O Estado, ele é majoritariamente de homens brancos. Essa é a história brasileira que nós temos. Sim. Ainda que haja algumas mudanças.
O racismo religioso, quando a gente olha para a democracia, no seu entendimento, se essas políticas públicas avançarem e forem efetivadas, e todas as outras que você citou, de alguma forma, doutor, nós teremos um fortalecimento da democracia? A palavra democracia, dentro do estudo da filosofia do direito, como também dentro da filosofia, é um outro desafio. Não haverá democracia sem uma democracia plena. E essa democracia plena, ela parte do ouvir, do acolher. A democracia enquanto instrumentos... Ouvir, acolher e respeitar, né? Não apenas enquanto instrumentos legais. Acolher, respeitar e implantar oportunidades para que essas situações sejam superadas. O racismo que vivemos no Brasil, o racismo subjetivo, o racismo institucional, o racismo estrutural, ele se espelha no racismo religioso. Eu acredito que nós vivemos um momento muito forte hoje de intolerância religiosa. Está crescendo no Brasil de uma forma assustadora a intolerância religiosa e, por causa disso, talvez seja uma forma importante da gente fortalecer esses espaços democráticos e fortalecer a nossa democracia. Agora eu quero aproveitar no tempo que nós temos, eu queria discutir aqui a questão da liberdade de crença aplicada a uma cultura de paz. No seu entendimento, é possível chegar lá, doutor? Ter uma cultura de paz a partir dessa liberdade de crença? Eu acho que é um desafio, é uma necessidade. A partir do momento que a pessoa, abrir mão de suas verdades, de seus dogmas ou dos seus interesses pessoais, acolhendo dogmas, necessidades principalmente das outras pessoas, vai haver respeito. E somente havendo respeito nos aspectos religiosos, nos aspectos culturais, nos aspectos de entendimento de o que as pessoas desejam para esse mundo que nós temos, é que pode haver uma cultura de paz. E não só uma chave, João, que eu diria que é uma necessidade. Nós estamos num planeta que está se esgotando com todos os seus recursos naturais e achamos que a nossa cultura, essa cultura que foi consolidada a partir desse pensamento europeu, colonial, que se espraiou para todo mundo, dominou todos os povos, que ela se sustenta. Infelizmente não. Nosso modo de viver, a nossa forma de viver, ligada a nossos dogmas religiosos, não vai se sustentar por muito tempo. Ou seja, o que você está dizendo é que uma cultura de paz, ela vai muito além de um respeito à questão das questões religiosas e espirituais. Sobrevivência de nós. Do todo, do coletivo. Do nós. Sabe assim, eu acho que ou a gente se abre, ou a gente percebe que aquele culto que é feito numa aldeia indígena, ou que é feito num terreiro, ele fala daquilo que nós precisamos ouvir. Acolhimento, paz, amor, unidade. Eles estão falando muito mais da preservação da humanidade do que nós. Nós, enquanto homens brancos, uma formação europeia, que quer impor um jeito de viver, quer impor um jeito de ser, enquanto a gente devasta o nosso planeta, a gente acaba com os nossos oceanos, com os nossos rios e as nossas florestas. E acha que somos elevados. Aí vem o racismo ainda, né? Eles, a raça, que nem existe raça, como eu coloquei antes, o conceito de raça nem existe, estão inferiores. Quando, na verdade, nada mais do que a proposta de colonização desse planeta. Então, em outras palavras, você está dizendo o seguinte, que nós precisamos aprender a olhar com mais carinho e atenção para os povos originários. Para os povos originários, para os povos que foram explorados durante séculos nesse país, para os povos que estão das nossas periferias, para os jovens que estão clamando por justiça, por ser ouvidos, por espaços. Precisamos prestar atenção para aqueles jovens que foram mortos perto da gente aqui, em Guarujá, né, no nosso litoral, por essa violência que é cometida contra uma população que a gente nem sabe como. Então, concluindo esse pensamento, João, que a filosofia e o direito e a teologia, para mim, elas se casam. Elas dialogam. Não há como separar, porque a pessoa é uma só. O desafio é um só.
ou a gente de fato abre a porta, ou de fato a gente se coloca perante, ao ouvir aquelas pessoas que estão falando, ou não vejo saída. Não para nosso país, eu não vejo saída para a nossa humanidade. Porque, na verdade, é um desafio imenso a gente superar esse modelo de acumulação, de enriquecimento, de devastação, de dominação de uns pelos outros. Mas o fato, por exemplo, das pessoas sentarem na mesa e discutirem essas questões, mesmo que nesse primeiro momento ainda não existam resoluções práticas, isso de alguma forma te dá uma certa esperança de que esse caminho dessa cultura de paz vai ser encontrado? Só o convite já é. Só o convite para convidar. Só o convite para, vamos ouvir, se sentar e conversarmos, ótimo, melhor ainda. Mas só a perspectiva que você está oferecendo aqui agora, de trazer essa questão, de discutir esse tema. Existe o racismo religioso, existe o racismo ainda vivente no nosso país, já é um convite para as pessoas sentarem e conversar. Então, eu acredito sim nisso. Acredito que as pessoas têm que receber esse convite, dar um passo além, sentar e conversar. Mas essa conversa é na roda. Sim. Não é em alguém falando e outros ouvindo. É na roda, no respeito, é no aldeiar, como dizem os indígenas, né? É no aldeamento, no círculo, onde todos podem falar e colocar as suas ideias. Em outras palavras, né? Mesmo que não concorde, o fato de ouvir já é um grande passo. É um primeiro passo. Eu ouço, tento superar a intolerância, mas tem que caminhar para o respeito. Só a intolerância, superar a intolerância não basta, temos que caminhar para o respeito. Quem sabe chegar no acolhimento. Que legal. Doutor Jorge Guedes, eu queria muito te agradecer pela presença e eu penso que a sua fala, nesse sentido, é uma fala muito rica, é uma fala que propõe uma reflexão importante e eu gostaria muito que você fizesse aqui as suas considerações finais, tentando fechar aqui todos esses pontos, né, que nós conversamos aqui nessa edição do programa Diálogos e, claro, mais uma vez te agradecer pela presença e pela partilha. Olha, a oportunidade é minha, agradeço muito, João, o convite. E, na verdade, eu não tenho muito mais como concluir, senão falando que eu sou um aprendiz. Eu sou um eterno aprendiz. E nesse aprendizado, o que eu mais quero é ouvir, o que eu mais quero é entender. O que eu mais quero é fazer com que as pessoas que estão nas mesmas posições que eu, quais posições? Que não sofreram racismo, que não sofreram racismo religioso, percebam. E que pensem sobre? Que percebam que existem pessoas distantes da gente, distante dessa realidade que a gente vive, e elas têm que falar. Elas têm vozes potentes, nós temos é que ouvir. Da mesma forma como eu não consigo me colocar no lado de uma mulher, para compreender os problemas de uma mulher, que é notório, a gente percebe isso, eu também não consigo entender e me colocar no local de uma população indígena, uma população de descendentes libertos, de filhos de libertos africanos que vieram escravizados para o Brasil. Então, eu acho que é um desafio, acho que é um passo que tem que ser dado. Agradeço a oportunidade e, sinceramente, espero que esse espaço que vocês oferecem aqui agora seja ocupado também por pessoas que vivem isso, que vivenciam essa experiência, que eu sou um mero estudioso e uma pessoa que procura ser solidária. Muito obrigado. Imagina, nós é que agradecemos. Um forte abraço, saúde e paz. Obrigado. Você assistiu aqui mais uma edição do programa Diálogos que nesta semana discutiu um assunto muito importante, o racismo religioso. Quem esteve conosco aqui, o doutor Jorge Guedes, que é advogado e mestre em filosofia. Fique aí atento aos nossos canais para receber outros conteúdos. Um forte abraço para você e até mais.